Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui do jogo aberto. Renata Fã e Danilson falando sobre a vitória do São Paulo ontem, 2-0 contra o Cruzeiro. São Paulo está no G4 do Brasileirão, fazendo uma bela campanha. Zubeldia invicto. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória. Tem um trecho também do Sport Center. Link dos canais aqui na descrição como créditos ao vídeo, mas agora sem enrolação. Bora pro vídeo, galera. Olha, eu lembro quando o Gabriel Milito chegou no Galo, a gente ficou numa empolgação, elogiando. E agora parece que o Zubeldia é o técnico da vez. São 8 vitórias e 2 empates comandando o São Paulo. Um time que tá mostrando força, concentração, disciplina. E mesmo quando não joga bem, segura o resultado e vai lá confirmando as suas vitórias e os seus resultados positivos. Então, São Paulo 2-0 no Cruzeiro. Um time também bem organizado pelo Ceará. Mas o São Paulo levou a melhor e é o 4º colocado na Série A. Lado a lado. Assim entraram São Paulo e Cruzeiro em campo. Lado a lado também estavam na temporada. Tricolor e Raposa não perdiam desde o meio de abril e passaram em primeiro lugar na fase de grupos das competições continentais. Equilíbrio que se mostrou em campo, num jogo que começou movimentado. Primeiro chute no primeiro minuto, chegada dos visitantes. O São Paulo respondeu logo na sequência. E que resposta! Lucas recebeu no meio, levou 2 e bateu pro gol. 1-0 tricolor, 5º gol do camisa 7 na temporada. Golaço do Lucas! Tinha que ser ele, Lucas! Creo que Lucas hizo un partido fantástico. Ese tipo de jugador es para... no solo para disfrutarlo como compañero, sino también para aprender. Do outro lado do campo, Gabriel Veron, dentro da área, tirou demais da marcação e mandou para fora. Era a chance do empate. Na verdade, foi só uma de várias oportunidades. A Raposa crescia e na sobra, Matheus Pereira emendou para Rafael salvar. Logo na sequência, Moreira foi desarmado e o Cruzeiro triangulou no ataque, para Lucas Silva levar muito perigo. De novo Zeiro e de novo pela esquerda do ataque. Barreal cruzou e Arboleda desviou, quase marcando contra. O controle total era azul, até essa entrada do lateral Marlon em Caleri. Após a revisão do VAR, o árbitro expulsou o jogador, deixando o Cruzeiro com 10. A expulsão, até certo ponto, não é que prejudicou, mas mudou um pouquinho nossa maneira de jogar, né? Todo aquele ímpeto que a gente estava impondo dentro do jogo mudou um pouco. Mudou mesmo. O São Paulo voltou a assustar nesse contra-ataque finalizado por Nestor e nessa pancada do Juan no travessão. Depois de perder Moreira, lesionado ainda na primeira etapa, no intervalo, Zubeldia precisou tirar Arboleda. O zagueiro teve que sair por causa de bolhas nos pés. E se as lesões eram o problema, a solução veio justamente com quem voltava a ser titular depois de uma contusão. Levantamento na área para Jonathan Caleri. Tocaram nele para o argentino marcar o 8º gol dele na temporada. Toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol. Hoje voltei da lesão, fiquei 20 dias fora. Consegui jogar 20 minutos, 30 minutos com Talleres e eu me senti bem. E hoje o professor me deu a oportunidade de outra vez começar no time titular. Eu acho que nós fizemos o melhor jogo do mundo. Acho que tem muita coisa para melhorar. Mas para brigar no outubro, novembro, para o campeonato, tem que ganhar esse tipo de jogos. Ainda em cima, o São Paulo queria o terceiro. Lucas recebeu na área e quase ampliou. Agora, do lado esquerdo, o Wellington foi quem finalizou. É claro que o Zubeldia ia achar algum jeito de reclamar. O comandante são paulino entrou em campo para protestar com o árbitro e levou amarelo. Caleri até teve outra chance, mas errou o chute. E terminou assim mesmo, 2-0 tricolor, dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do líder. No ano passado, se nós tivéssemos aí pelo menos umas 4 vitórias, 5 vitórias fora de casa,
a gente poderia ter brigado pelo título do brasileiro também, porque a gente teve uma campanha muito forte dentro de casa. É muito no início ainda, mas é muito importante os pontos que a gente tem, porque a gente sabe para você ser campeão, você precisa ir no mínimo 18, 20 vitórias, né? Então, é isso que a gente vem conversando para que a gente possa, quem sabe não também, né? Como eu disse, está muito cedo para falar em título ainda, mas por vitória a gente vai tentando almejar o título. Noite das invencibilidades mantidas no Morumbi. Zubeldia chega a 10 jogos sem perder, com 8 vitórias e 2 empates. Contra o Cruzeiro, o domínio tricolor é ainda maior. O São Paulo não sabe o que é perder para o rival, aqui no Morumbi, desde 2013 no Brasileirão, há 11 anos. São 10 jogos, é muito 10 jogos, e prefiro seguir assim. Prefiero decir, pasamos muchas dificultades y aún así podemos decir que estamos en buen camino. Un poco más de un mes tratando de hacer lo mejor posible todos, tratando de que el equipo compita, tratando de que el equipo gane, tratando de que el equipo tenga buenos momentos de juego, de que esté lo más ordenado posible, de que tenha coração para jogar. Ao todo, são 11 jogos de invencibilidade. Somando a vitória com Milton Cruz no comando interino, é o tricolor que só volta a campo daqui a 9 dias, com 3 folgas garantidas nessa semana. Pausa mais do que merecida, depois de uma ótima sequência em casa. Nas arquibancadas, quase 45 mil vozes, que mais uma vez não decepcionaram e alentaram, né, Caleri? Parabéns a eles também, que hoje mais um dia vieram a nós alentar, se fala? Alentar? Apoiar. Nós apoiar e vamos para cima. A gente tem que seguir por esse caminho, porque com esse time vem coisas muito importantes. Olha, se tem um jogador no São Paulo que eu acho diferente é o Caleri, porque ele é raçudo, briga, pode não estar fazendo a melhor partida, uma hora ele aparece e define. E ele definiu ontem o placar em 2-0 para o São Paulo e faz o gol muito rápido com o Lucas, 4 minutos do primeiro tempo. Eu até acho que o Anderson colaborou, bastante, o goleiro do Cruzeiro. Bastante. Só que depois disso, o Cruzeiro é que foi melhor, até a expulsão do Marlon, aí desanda a maionese. Expulsão aí o Cruzeiro justa. não se reabilita no jogo e com esse gol acabou não tendo como reagir. Loirão, expulsão justa, né? Justa. Essa entrada acima do tornozelo, o João Vitor no Vasco foi da mesma forma. O Bruno Henrique, acho que pela Libertadores teve um lance muito parecido que também acabou sendo expulso, que é essa entrada por cima da bola, em cima da altura do tornozelo. Então acho que o árbitro toma a decisão correta em expulsar o Marlon. Na verdade, o VAR, né, que recomenda. O VAR, exatamente. Aí o jogo muda um pouquinho. Não que o São Paulo, depois da expulsão, foi superior. E houve aí a gente está mostrando o lance novamente, houve muitos momentos, mesmo o Cruzeiro com um jogador a menos, o Cruzeiro conseguiu igualar o jogo, porque o São Paulo tentava ocupar o campo de ataque, até com uma certa velocidade, mas não conseguia manter essa posse no campo ofensivo. Houve um momento no segundo tempo que o São Paulo girou a bola com um pouquinho mais de tranquilidade, aí o Cruzeiro sentiu o jogador a menos. Então o São Paulo pensou, poxa, agora com o jogador a menos, vamos atacar, vamos acelerar mais o jogo. E nesse momento de aceleração eu não consegui entender, ou ver, nesse caso, melhor dizendo, a superioridade numérica por parte do São Paulo. Um resultado extremamente importante, mesmo o São Paulo não tendo um bom desempenho. Cruzeiro que fica na 9ª posição do campeonato, tem jogos a cumprir. E para falar um pouquinho mais do lado mineiro dessa história, Everton Guimarães. Opa! Vai aparecer no nosso telão. Que aí, isso? Ah, não, já tá na janelinha. Que raro, pai. E aí, tudo Acordou bem? cedo. Deixa eu ver, boa tarde já. Ô, Everton, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, que não jogou mal, toma o gol rápido, não é, do São Paulo, e depois começa a criar oportunidades, mas aí vem o Marlon, é expulso, e o plano do Seabra vai por água abaixo. Boa tarde pra você, que bom quando você chega mais cedo. Acordou cedo, gordinha. Cara da minha mãe, irmão. Beijo, Rê. Beijo, Dedê. Beijo a todos. Olha, é curioso, porque o Cruzeiro, de fato, não fez um jogo ruim. Mas convenhamos, Renata, o primeiro gol, uma falha para mim, braço curto do Anderson. É que tá uma moda que você não pode criticar goleiro. Ah, criticou goleiro, e é perseguição. Não, ele falhou, braço curto na batida, nessa batida do Lucas aqui a gente está vendo. Ah, mas teve um montinho artilheiro, mas tudo tem uma desculpa, né? Então, assim, ele falhou. Eu acho que ele falhou no segundo gol também, que ele pulou para dentro do gol. Então, estou falando de 2 falhas do Anderson.
Claro que você pode linkar que, você pode destacar que falha de marcação, etc e tal, mas acho que 1-0 era recuperável mesmo com o jogador a menos. A entrada do Marlon foi desqualificante, poderia ter quebrado o tornozelo do Caleri, ele mesmo assumiu depois do jogo. Agora, não é o problema, a questão não é assumir depois do jogo, a questão é não fazer. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do Caleri. Então, para um time como o Cruzeiro, que está passando por um processo de remontagem, está no mercado para contratar, ele tem poucas referências em campo. Então, quando ele perde uma das referências, que é o Marlon, que desde que chegou ao Cruzeiro resolveu o problema da lateral esquerda, ele fica realmente com muitos problemas, maiores que outros times. Ele tem um ataque que não mete medo em ninguém, e aí com falhas do Anderson fica tudo mais difícil. Por quê? Porque pegou um São Paulo no Morumbi lotado, aliás, a torcida do São Paulo está explodindo o Morumbi todo o jogo, pegou um time que está numa fase excepcional, e um time, Renata, que tem jogadores que cai no pé do Lucas, ele resolve. Cai na cabeça do Caleri, ele resolve. Então fica difícil para o Cruzeiro medir forças com o São Paulo. E para fechar, não é fazer média não, que eu não preciso disso, eu não faço. Mas eu tô começando a achar que a sinergia criada entre Zubeldia, São Paulo, torcida, acho que isso pode representar um caminho meio que frutífero para o São Paulo na temporada, Renato. Eu confesso que eu estou um pouco preocupado com os meus de cá, olhando para o São Paulo, principalmente pelo que vem jogando. Quando joga mal, ainda assim empata ou ganha, né? Então isso aí tá meio que o espírito do Palmeiras está entrando aí para o São Paulo também. Já deu liga, eu concordo com você. Até agora, os resultados falam de uma maneira muito expressiva, mas acho também que o time está jogando pelo treinador, os jogadores comemoram com ele. O São Paulo tem uma energia que faltava com o Carpini, isso é nítido, não é? Everton, a gente vai conversar um pouquinho mais, porque agora o momento é do Palmeiras. De volta com o Sport Center para falar mais de Campeonato Brasileiro, as estatísticas de São Paulo 2, Cruzeiro 0. Do lado do São Paulo, mais posse de bola, mais finalizações, uma a mais, né, do que o Cruzeiro. No alvo, 4-3, ações na área. Foi até bem equilibrado, mas no placar, o São Paulo saiu com resultado positivo. Você compara esses números com o do jogo anterior, né, que a gente discutia, e você nota como aí teve um jogo e lá no Maracanã foi um atropelo. Mas é isso, Mário Marra, foi um confronto disputado, apesar da vitória do São Paulo aí por 2-0, com esse belíssimo gol do Lucas, hein? Muito parecido com o gol que ele fez no ano passado no Maracanã, né, contra o Flamengo. Carregando a bola, achando espaço e batendo. Também acho que teve falha do Anderson. Mas é o Lucas jogando muito. É o São Paulo jogando muito, mas tem um detalhe aí, hein? O Cruzeiro também estava fazendo muito bom jogo. A expulsão do Marlon complicou bastante. Pois é, tem um marco ali, né? Com a expulsão a partir dali, aí o São Paulo se sente mais à vontade. A pressão baixa um pouquinho, o Cruzeiro muito bem nessa pressão de saída de bola, né? O São Paulo, no meio de campo, não conseguiu reter, o Cruzeiro foi bem. Então 2-0, a vitória do São Paulo, a expulsão aí do jogador do Cruzeiro e agora sim a gente está vendo aí o segundo gol do São Paulo então no jogo. A gente ouve, claro, personagens no Morumbi. Vamos lá. El rival hizo un buen trabajo y nosotros no estuvimos tan bien. Cuando ocurre eso y ganamos, está bueno también, porque cuando jugamos bien las probabilidades de ganar son mayores. Então, parabenizar a equipe que lutou, soube sofrer também, não vai ser só atacando o tempo todo, vai ter momentos também que a gente tem que sofrer para a gente conseguir a vitória. Então, parabenizar a equipe, conseguimos mais 3 pontos, que nos coloca numa condição muito boa na competição, para que a gente possa continuar almejando o título, que é o que nós mais queremos. Acho que o placar esconde um pouco o que foi o jogo, né? Acredito eu que conseguimos controlar bem o primeiro tempo ali, mesmo após tomar o gol no comecinho do jogo. Mas tentamos jogar bola, né? Tentamos jogar futebol. Faltou eficácia para a gente hoje. Infelizmente, a gente não teve a competência de, em alguns momentos, ter a precisão necessária para concretizar em gol aquelas oportunidades que a gente criou. Esses números são interessantes, Mari Pereira, porque eles comparam os primeiros jogos do Dorival e os primeiros 10 jogos do Zubeldia. O Dorival foi ótimo, né? O início, 76%, e aí com o Zubeldia ainda melhor. 8 vitórias e 2 empates, número de gols marcados é bem parecido, gols sofridos também. É impressionante, então, esse início de trabalho do novo treinador do São Paulo, Mari Pereira. Pois é, o torcedor São Paulino deve estar empolgado, né? Que, assim, é uma empolgação que... Ah, Viola.
É uma empolgação de que não é ilusão, né? Porque está acontecendo ali, né? O torcedor está acompanhando. É um trabalho que realmente dá muito resultado, pelo menos respostas. Na partida de ontem, passou por algumas dificuldades, que também faz parte do processo. O Cruzeiro também está nessa evolução. Acho que o lado do Moreira ali sofreu até que razoavelmente. O Rafael fez uma ótima defesa, finalização do Matheus Pereira, se eu não me engano. E aí o Zubeldia, ele precisa trocar esse lado do campo, ele improvisa o Ferrarese ali, que vai bem também, o Moreira sai machucado. Eu acho que o dia a dia do São Paulo deve estar contando muito para esse trabalho acontecer, porque ele tem um entendimento das peças, né? Acho que tá bem legal de acompanhar realmente essa evolução do São Paulo, para além dos craques, né? Porque a gente sabe que o Lucas, enfim, uma hora ou outra vai desequilibrar. O Calério, uma hora ou outra, ele vai marcar gol de cabeça, enfim. Então, acho que é um trabalho que dá muito resultado, que passa por alguns desafios, já passou por algumas provações e ainda assim a gente não consegue olhar ali e falar assim, esse jogo talvez o São Paulo perca. Ele está competindo em todos que ele entra. Até porque sofre poucos gols, né, Marra? Sim. A gente viu ali na tela, em 10 jogos, só 4 gols sofridos. Sim, o São Paulo é... Bom, o elenco do São Paulo é um bom elenco. O São Paulo vem jogando bem e foi criada uma relação muito forte com o treinador. Seria, olhando com o olhar do Cruzeiro, seria uma derrota normal. Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi? Muitos vão perder. Seria uma derrota normal. O que é interessante com o olhar do Cruzeiro o Cruzeiro, enquanto, até mesmo sem os 11, o Cruzeiro fez um bom jogo. Os jogadores do São Paulo reconheceram isso. O Alisson falou sobre saber sofrer. A gente ouviu isso aqui agora. O Cruzeiro fez um bom jogo com um elenco bem inferior. E aí eu não estou falando 11, falando até mesmo a possibilidade de colocar um Ferrarese pelo lado. As coisas que o Zubeldia tem como fazer, porque o São Paulo tem um elenco melhor. Agora volta o olhar para o São Paulo. A química do Morumbi, a sequência positiva e especialmente, lembra quando o Kaká voltou para o São Paulo? Me chamou muita atenção. São Paulo ali tinha um time cabisbaixo, mas tinha uma liderança, às vezes calada, mas uma liderança... Uma referência, uma liderança no exemplo. Aí o cara perdia a bola lá na frente, quem voltava para dar carrinho era o Kaká. E você pensava assim, se ele está fazendo isso, eu vou ter que fazer. E é muito bom ver o Lucas de volta. Aí eu estou falando do capitão, sabe? Ele não está com a faixa, ele é o capitão. Ele é o representante do torcedor lá dentro, ele é o representante da história do São Paulo hoje em dia. E eu acho que essa química pode dar um resultado bom para o São Paulo. E aí não só, como o Zubeldia falou ali, né, o lance que está nos melhores momentos, o gol, o drible, mas essa parte aí tática, de entrega, de profissionalismo do Lucas. Foi o que ele quis valorizar na entrevista. Exatamente. E o quanto se pede da entrega sem bola, né, de uma equipe. Hoje não se sustenta. Você não garante vitórias, por exemplo, se você não tem uma entrega sem bola. O Zubeldia falou isso ontem. Faltou um pouquinho do São Paulo, assim, mas não do Lucas. O Lucas, até onde ele pôde dar ali, o sem bola dele foi muito importante também. E, de fato, o time vai melhorando nesses 10 jogos, não é, Marra? Porque o início, claro, é ótimo. Aquela vitória contra o Barcelona, em Guayaquil. Mas, quer dizer, já passou aquele período de, é o fato novo, é o ambiente. Essa cota já passou. Já passou. Sim. A gente já está na cota de fato, do trabalho. Sim, e os jogadores assimilando bem, o técnico conhecendo bem o que cada um pode entregar. Até em situações de, perdi um lateral, o que eu faço? Tem que colocar um outro jogador aqui no meio para que tenha um passe melhor. Ele está entendendo e está conseguindo fazer isso. É claro que não é normal. De novo, a gente não tem que tratar exceção como padrão. Sim. Não é padrão chegar, melhorar o time e viver... Conseguir manter isso por... Não é normal. O normal é ter uma decepção, ter um erro, ter uma derrota e tal. Mas até agora não teve isso. Até agora o São Paulo vem jogando muito bem e o torcedor aperta o cinto e vai nessa viagem. Vai para ver até onde der. Seja no Campeonato Brasileiro ou na Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil, que o São Paulo também não passou nenhuma dificuldade, né? Era um adversário fraco, mas a gente viu outros que enfrentaram adversários fracos até sofrendo. Sim. São Paulo, com o Zubeldia na Sula e no Brasileiro, responde. Exatamente. De possibilidades de título, né? Assim, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, o Libertadores também, mas com possibilidade de competir por títulos. Quem também entrou em... Tá aí, galera, mais uma vitória do São Paulo ontem, agora no Brasileiro, né? Venceu o Cruzeiro por 2-0. Resultado muito importante. São Paulo a 1 ponto do líder Flamengo, está no G4 do Brasileirão. E o Zubeldia, né, fazendo esse excelente trabalho em 10 jogos,
no comando do São Paulo, ainda não sabe o que é perder, e a gente torce para que continue assim, né? Claro que uma hora a derrota vai acontecer, mas o importante é que o time está mantendo uma regularidade, ótimos resultados, e ontem conquistando mais 3 pontos no Brasileirão, está ali no G4, e aguardar, né, sequência aí, a próxima rodada do Brasileiro. Hoje vai sair também o sorteio, São Paulo vai conhecer o seu adversário das oitavas de final da Libertadores, agora à tarde, né, 1h da tarde, vai acontecer o sorteio e o São Paulo vai conhecer o seu adversário. Mas falando ali do jogo de ontem não foi aquela partida de encher os olhos, né, aquele grande futebol, mas o resultado foi importante demais. O desempenho, a gente concorda, né, que não foi dos melhores, mas o resultado foi muito importante, os 3 pontos. E o São Paulo, eu concordo com o que o Everton falou, né? O time começou a dar liga e é um time muito... O São Paulo tem um elenco muito bom, né? Tem um bom time e acredito que vai sim brigar pelo título do Brasileiro. Ainda é muito cedo, né, para a gente ficar falando disso, né, fazendo esse tipo de projeção, mas eu vejo o São Paulo muito forte e ontem mostrou mais uma vez, né, vencendo, conquistando os 3 pontos. Parabenizar mais uma vez ao torcedor que estava presente, né, no Morumbi. A torcida do São Paulo sempre dando um show e ontem não foi diferente. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.